de novo aqui para vocês. Muito forte nas competições. E a gente leva a sério, trabalha todo dia justamente para chegar lá no campo e realizar o nosso trabalho. Mas não deixo. Não deixo. Essa de hoje que o cara não poderia estar no local, do lado do quarto árbitro, expulsar um jogador meio do banco, é o cúmulo do cúmulo. Não tem explicações, não tem. Eu queria que, não sei quem da CBF poderia explicar, o CNM poderia explicar. Você tem que perguntar para esses caras que eles têm que responder essas perguntas. O que esse cara estava fazendo aí do lado do quarto árbitro? Ainda expulsou um jogador meu. É nadar contra a maré. Não dá. É triste para o futebol brasileiro. É triste. É muito triste. Para você ver como é bagunçado. Bagunçado. Para um cara estar do lado do quarto árbitro, onde ele não poderia estar. E ainda expulsa um jogador meu. Pô, aí, sinceramente, é demais. É demais. Minha vontade é pedir demissão, tirar férias e ir para a praia. Sem sacanagem, porque a gente trabalha para ver isso que anda acontecendo no futebol brasileiro. E o pior não é isso. O pior é que ninguém explica isso. É o trabalho de vocês aqui, quem está aqui na Bahia, Rio, São Paulo, portanto, você tem que perguntar pra quem é o responsável, por que o Jair estava do lado do quarto árbitro e a expulsão já do meu. Essa que é a pergunta que tem que fazer. Alguém tem que responder isso. Tá bravo o homem, né? Poxa vida. Vamos lá, algumas coisas que ele falou, ele tem razão, tá? Realmente é bagunçado. É tão bagunçado, que a gente se dá o direito de ver, se dá o luxo, né, de ver um treinador de um time campeão do mundo, campeão da América, um profissional gabaritado, um dos maiores técnicos do Brasil, dar o chilique que ele deu no domingo, né, no jogo, foi sábado, né, contra o Bahia. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol brasileiro. Parecia torneio de várzea. Acho que nem torneio de várzea tem essas coisas, né? Você pedir para o seu banco inteiro sair junto com você. Você não foi expulso. Ele não foi expulso. Quem foi expulso foi o Diego Costa e o VAR depois mostrou, você deve ter visto, que ele de fato xingou o auxiliar. Não interessa quem avisou. Não interessa. Tá? Ah, mas é um erro de protocolo. Essa é uma coisa. Jogador que ganha, né? Eu devia ter separado aqui o depoimento do presidente do Cuiabá, que ganha 100, 500 mil reais por mês, tem que ter equilíbrio emocional para não mandar um quarto árbitro se for. Tem que ter. Um técnico de futebol que ganha o que ganha, Renato Gaúcho, que já conquistou os títulos que o Renato Gaúcho conquistou, que já dirigiu os clubes que o Renato Gaúcho já dirigiu. Tem que saber se controlar, sim. Ele não sou eu. Ah, mas se fosse eu, faria pior. Claro, eu sou narrador de futebol, não vivo futebol lá dentro. Você, torcedor, é um torcedor, é mecânico, é caixa de banco, é segurança. Não é a mesma coisa. O futebol brasileiro precisa urgentemente de uma super nani. Porque tem muita gente que não passou do jardim da infância que está consumindo, produzindo e atuando no mercado bilionário. Eu falei isso na live semana passada. Tem algumas coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro que elas são absolutamente malucas. Assim. São malucas. O Grêmio não teve um lance capital contra si. Ele não teve uma marcação da arbitragem, que é o Braulio da Silva Machado, que é um dos piores árbitros da pior arbitragem do mundo, que é a nossa. Ele é um dos piores árbitros. Ele é irritante, ele é arrogante, como a maioria dos incompetentes, ele é arrogante. Mas ele não deu um motivo para essa gritaria toda. E aí, ninguém falou da derrota do Grêmio. Ninguém falou da escalação do Renato, de como o time está jogando, por que o time é tão irregular. Ninguém falou sobre isso, porque tomou conta esse depoimento. E é assim, o futebol brasileiro é tão bagunçado, é tão sem ordem, que não vai acontecer nada com ele. Porque num país sério, ele abandonou o campo com o seu banco de reserva. Eu nunca tinha visto isso. O seu banco de reservas inteiro, faltando, sei lá, 5 minutos. Que eu queria ver também fazer isso com 10 minutos do segundo tempo. Não faz, né? Tomaria um gancho de pelo menos 2 meses. Pelo menos.
Mas a gente tem um lunático, que é o John Textor, falando um monte de groselha, que já foi refutada por quem tem minimamente 4 neurônios, e ele continua falando e não acontece nada. Então o futebol brasileiro está numa aqui, ó. Eu ligo uma live aqui, estou com vocês, batendo papo, trocando ideia. Daqui a pouco eu posso falar o que eu quiser sobre o futebol brasileiro e não vai acontecer nada. Eu posso tirar time de campo, botar time de campo, eu posso acusar a arbitragem do que eu quiser. Eu posso dizer, nesse trecho não mostrou, mas no outro trecho da entrevista ele diz, não, talvez o Textor tenha razão. Então ele está corroborando com uma mancha de credibilidade de alguém que não tem provas de nada e que mancha todo um ecossistema. Se um dia o futebol parar no Brasil, não apenas o Renato Gaúcho, os jogadores, os árbitros, eu, os jornalistas, não só nós, que já é gente pra chuchu, a gente ficaria sem trabalho. É o cara que corta a grama, é o cara que limpa o estádio no dia do jogo, é o cara que atende as pessoas na lanchonete, é o cara que vive de transportar pessoas pro estádio e levar de volta para casa. Tem toda uma indústria. Não é brincadeira. Futebol, gente, futebol profissional não é casado contra solteiro, não é jogar society no fim de semana. É muito sério, cara. E ninguém fala nada para melhorar o ecossistema do futebol. Todo mundo só olha pro raio do umbigo próprio, que é a grande desgraça do brasileiro, como tudo na vida. Não só no futebol, é um reflexo apenas. O futebol é um reflexo do que a gente é. E a gente é um povo muito egoísta e muito mimado. A verdade é essa, né? Então, o jogador dele foi expulso porque mandou um quarto árbitro se full. Se um jogador, eu sou o quarto árbitro e ele me manda eu me full, eu vou dizer pro árbitro expulsá-lo. Está na regra. Está na regra. Quer discutir arbitragem? Então juntem-se todos os clubes que não são capazes de formar uma liga e de se unir para vender direito de transmissão. Eles não são capazes para exigir o profissionalismo. E o Textor falou isso aí no podcast do Botafogo essa semana, né? Eles tinham que ganhar melhor, também acho. Eles tinham que ter algum vínculo com a CBF, serem melhor treinados, melhor orientados. Mas não são, é tudo jogado. Então cada árbitro, quando ele chega num campo, ele é dono do jogo e aí ele faz o que ele quiser. E ninguém toma providência nenhuma. Então eles também fazem o que eles querem, os jogadores fazem o que eles querem, os treinadores fazem o que eles querem. A gente, jornalista, faz o que a gente quer, o torcedor fala o que a gente quer e vira uma grande feira de acari, né? E não vai pra frente. Pelo contrário, o futebol brasileiro tá indo pra trás. A cada ano que passa, vai pra trás, não vai pra frente. E esse tipo de postura, que é uma postura ridícula, infantil e até covarde, né? Porque não discute o que tem que ser discutido, que é o time dele dentro de campo, gera esse tipo de situação. Então é muito triste. Tomara que ele tome um belo gancho, que é o que ele merece, afinal de contas, sinceramente, essa que é a minha opinião.